Olá, boa noite, a paz seja contigo. Vamos continuar a quarta parte sobre o Espírito Santo, que naquela última mensagem foi gloriosa. E eu quero continuar aquele texto que nós começamos de Livros de Atos, capítulo 19. Nós vamos continuar seguindo a leitura sobre Paulo, né? Então, capítulo 19, nós ficamos na parte em que eu fiquei sobre o batismo, falei sobre o batismo, mas eu vou ler os outros textos para a gente meditar, para nós ouvirmos a palavra do Senhor. É o 19:5, capítulo 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Nós paramos ali também, mas a gente não continuou todo esse texto. Olha, a importância dessa palavra. Aqui nós observamos, eu observei, e você também vai observar, que quando eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, porque muitos crentes, muitos líderes, muitas igrejas, muitas denominações evangélicas, muitas, acreditam que já são cristãos, já são crentes, aceitaram Jesus, é uma opção serem batizadas com o Espírito Santo. Mas não é assim que eu encontro na Bíblia. O batismo com o Espírito Santo é o complemento, é o revestimento do crente. Não é uma doutrina de algumas igrejas, é a doutrina da Bíblia. Foi o que Jesus fez e mandou. E Paulo, cuidadosamente, continua falando do cuidado de Paulo, que esse cuidado a gente tem que ter. E quantas pessoas ficam até discutindo, brigando, falando mal, eu não estou falando mal do doutor, eu estou falando da Bíblia, mas tem pessoas que ficam brigando, estou certo que esse negócio de batismo com o Espírito Santo, para que esse negócio, isso não é um negócio, isso é a pessoa de Deus, o Espírito Santo, Deus, Espírito Santo. E ali as pessoas, muitas perdem o foco. E muitos cristãos são fracos e anêmicos. E muitos ficam na igreja simplesmente sentados nos bancos, nas cadeiras, ao invés de serem bênção, tornam-se, dá trabalho, são cristãos problemáticos. Eu não estou dizendo que quando a pessoa é cheia do Espírito Santo não tem problema, não disse isso. Mas uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, e esse está cheio do Espírito Santo, ele diz: enchei-vos. Deus quer que eu esteja cheia agora e eu continue cheia. É uma constância, é uma ordem, enchei-vos. Ele não disse se encha e acabou, enchei-vos. E quantas vezes, pastor, nós temos que estar cheio? Todas as vezes enquanto estivermos na terra. Durante o dia precisamos revezar a nossa comunhão com Deus para Ele encher, porque vamos usar do que Ele encheu, a gente vai usar. Aquela água vai ser usada, o poder vai ser usado. Mas também tem uma coisa, muitas pessoas são visitadas, recebem o poder de Deus, mas ficam paradas. Elas não usam o poder de Deus para o propósito. Deus não nos enche simplesmente para a gente ficar cheio, gordo do poder de Deus, espiritualmente falando, e a gente não abençoa as vidas. O Deus nos enche para nos capacitar. É uma arma de guerra também, está revestido de poder, é uma arma poderosa. Existem muitas armas e está cheio do Espírito Santo para a gente vencer as artimanhas do inimigo. Para nós podermos falar do poder de Deus,
Quantas e quantas pessoas estão que a gente vai para o banco, para a fila de banco, conversa com um, conversa com o outro, vai comprar alguma coisa, vai no supermercado, vai na padaria, vai no médico, vai no cabeleireiro, na cabeleireira, enfim, vamos nas nossas atividades cotidianas, vai comprar o pão na padaria, encontramos um vizinho e tal, vamos no hospital, ou porque está doente, ou porque vai visitar alguém, não tanto agora porque com esse negócio da pandemia, mas espera aí. E aí, sabe o que acontece? A gente tem o poder de Deus e a gente fica retido o poder de Deus. Por quê? Porque a gente aprendeu a ser religioso, a viver tradicionalmente, a viver a vida cotidiana da terra. Nós estamos na terra, mas não somos da terra. Somos do céu, que estamos na terra para trazer a glória de Deus, para usar a glória de Deus, as manifestações do poder de Deus para serem visíveis, para que pessoas sejam atraídas a Cristo. Elas serão atraídas pelos sinais da convicção de que Cristo está ali naquela vida, que somos testemunhas verdadeiras da presença do Senhor. E então, muitas e muitas pessoas esfriam, muitas até sentem até vontade, porque o Espírito Santo faz a gente ter vontade de ter mais dele, de conhecer mais. No livro de Oséias, capítulo 6, se não me engano, a 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele é como a luz na alva. Se encher e continuar se enchendo, ou seja, não podemos perder o foco. Já recebi a presença de Deus, quando tem muitos lugares que nem se manifesta visivelmente a presença de Deus, porque é impedida, porque é violada, ela não é acreditada. Que estamos vivendo uma época que as pessoas ficam inventando coisas na igreja e acham que isso é igreja. Eu vou lhe dizer uma coisa: aqueles discípulos viveram 3 anos e meio com Jesus de dia e de noite. Foi intensivo aquele treinamento, aquele discipulado de Jesus com aqueles discípulos. Para aqueles discípulos foi difícil, foi cansativo no sentido humano, foi exaustivo. Olha o quanto que Jesus trabalhou, e ele alcançou seu alvo, e ele os preparou, levou tempo. Então, assim também conosco. Andar no Espírito requer tempo. Peraí, não é fazer um culto corrido, que muitos de nós, principalmente nessa época de pandemia, faz um culto de 1 hora e já acha que está cheio do Espírito Santo. Olha, faz um culto de meia hora e uma pessoa volte para casa, enquanto que os demônios estão por aí tripudiando sobre as vidas, até mesmo a vida nossas de cristãos. Mesmo quando a gente sai da igreja, que ouviu aquela palavra, saiu na porta da rua, os demônios roubam, como a Bíblia fala na parábola da semeadura que Jesus conta. Que os demônios, o inimigo rouba a semente. Quantos cristãos, depois que saem da porta da igreja, nem lembra como foi a mensagem? Foi uma maravilha. Como foi o culto? Uma maravilha. Qual foi o texto? Nem me lembro. Tem cabimento. Eu sei que a gente humano pode acontecer, mas isso não pode acontecer. Mas pode acontecer. Isso não deve acontecer, mas pode acontecer. Não pode. Que evangelho é esse que a gente está mais na carne do que no espírito? Então Paulo, eles foram batizados naquela hora. Tem líderes que não acreditam, que tem medo. Aí eu tenho medo, e se eu orar assim não acontecer? Então você não acredita no que Jesus fala. Então Jesus não está vivo dentro de você. Então você está sufocando a glória de Deus. Então você não está se revestindo de poder. Porque o revestimento de poder não é só dizer assim: vem o poder sobre mim. Não. Você tem que fechar as brechas. Você tem que ter uma vida de meditação da palavra.
Você tem que pedir a Deus para lhe corrigir, lhe curar suas emoções, seus sentimentos, sua área sentimental, emocional, lhe libertar das raízes malignas que o diabo implantou, que o diabo semeou na nossa vida, na vida de quem? Todo ser humano. Que é tão sutil que a gente às vezes nem percebe o quanto que a gente tem de raiz maligna. E quando a gente estiver na terra, a gente vai precisar da libertação do Senhor. Ele não é poderoso porque ele não é, porque ele quer comunhão. Deus não tem interesse de ficar arrancando algo da gente sem a gente perceber que Ele está fazendo a operação, que é o poder dEle, que é para a glória dEle. Por que Deus vai sair por aí curando todo mundo? Se Ele não vai glorificar o nome dEle? Peraí. Aí você diz assim, mas quantas e quantas pessoas andaram com Jesus, receberam os milagres, estiveram com Jesus e nem sequer... Foi sim. Mas o nome dele foi glorificado porque ficou registrado na história que ele fez. E pessoas contaram a outra que ele fez. E os que não contaram, ele fez. Mas é para contar. Tem cultos em igrejas que não pode nem ter testemunho, que não dá tempo. Cantou um louvor, 2 louvores, e aí dá a mensagem, ora, recolhe as ofertas, e vai embora. Aonde que o Espírito Santo está tendo primazia? O culto das igrejas, da Igreja de Cristo, é culto dirigido pelo Espírito Santo. Peraí, com isso eu não estou dizendo que Deus vai usar quem é nós, tudo bem. Mas e se eu não estiver cheia do Espírito Santo, eu não vou discernir. Tem líderes que não discernem como é que está o ambiente da igreja. Acontece muito comigo que antes de fazer o culto, durante o dia, o Senhor me revela, me mostra a luta, assim, o que eu vou enfrentar, tipo assim, eu enfrento, às vezes, dor de cabeça, enfrento irritação. Aí você diz, isso é normal? Não é normal não. Significa que esses demônios, esses sentimentos que estão acompanhando essas pessoas no culto, se eu não tiver revestida de poder, eu não vou vencer. E como é que eu venço? Pela autoridade do Espírito Santo, estando cheia, o Espírito Santo libera a unção profética, libera revelações, palavras proféticas, visões e revelações e profecias. E ali justamente, eu repreendo quando ele me mostra. Eu repreendo, eu desautorizo, eu expulso, eu cancelo. E o que for que eu tiver de enfrentar, eu vou enfrentar debaixo da unção, porque sabe o que eu vou te dizer? Muitos líderes e muitos crentes vão para a igreja, ao invés de voltarem libertos, voltam piores. Sabe por quê? Vão ir com as influências. Não venha me dizer que os demônios não influenciam, não. Não venha me dizer que os demônios não perturbam, não. Não venha me dizer que não tem demônios na rua, que não tem demônios liberados nas suas casas, de brechas, de pecado nas nossas vidas. Não venha me dizer, não. Não venha me dizer que na sua igreja que os demônios não entram. Não venha me dizer, não. Na igreja onde Cristo reina, Ele não domina. Mas a gente luta contra eles. E a gente luta com quem está à frente da obra, missionário, pastor, que está à frente do ministério, ministrando os cultos. Cada um é quem sabe o que enfrenta. Tem gente que não percebe. Mas quantas e quantas vezes nós líderes, quando chegamos, sentimos um ambiente de amarração, de irritação, de tristeza, de tédio, de inveja, um espírito, um aborrecimento. São os domínios, os demônios que estão trabalhando contra o culto. Para quê? Para que o culto seja morto. Para quê? Para que você não reaja. Para quê? Para que você não coloque, não tenha uma guerra espiritual, você não reaja, tomando posição, para que esses demônios eles fiquem envergonhados e seja quebrado esse domínio e seja liberada a unção. A maioria dos cristãos, dos pastores, dos líderes, pastoras, nós que estamos à frente, se nós não sabemos como lidar com essa situação. Quantos e quantos líderes chegam aborrecidos, chegam carregados, pesados, e não tem prazer. Outros não têm prazer. Vou lhe dizer, o espírito de impaciência impede o agir de Deus. As pessoas querem os cultos frenéticos, os cultos
como é que eu vou dizer, rápidos. Os cultos, eu não digo que tem que ter todo culto que vai ficar até a madrugada, mas se o Espírito Santo levar essa direção, é Ele que está levando. Quando nessa época de pandemia a gente tem que respeitar as leis, mas espera aí, pode marcar antes os cultos, agora tem que ser necessariamente só 1 hora, meia hora. E vou lhe dizer, de acordo com o que você alimenta a sua igreja, de acordo com o que a igreja é alimentada, as ovelhas ficam acostumadas. E muitas ficam acostumadas a só ter pão e água, ou seja, somente aquele mesmo rito, aquele mesmo costume. Não partilha da presença do Espírito Santo, não dá lugar, não tem paciência. Porque muitos líderes não têm paciência de orar por uma pessoa para ser batizada, porque há situações em que a pessoa está tão pesada, tão carregada, tão cheia de conflitos, de limitações, de dúvidas, que tem que ministrar aquelas mentes, que tem que assumir a autoridade nesse domínio que prende a mente com sentimentos de prisão, de acusação, de condenação, de mentira, de raiva, de mágoa. Isso aí só o Espírito Santo vai revelar. Mas para revelar, se eu não dou lugar a Ele, eu venho, faço o culto que eu faço e vou-me embora. Abençoo as vidas e elas voltam para casa gelada do mesmo tempo, do mesmo jeito. Então Paulo, então tem muitos líderes que têm medo de orar. E se não acontecer? Ora, e esses sinais, diz o livro de Marcos, se não me engano, capítulo 16 ou 15, e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, aos que crerem. Eu creio. Se você crê, você vai fazer o que Ele mandar, quem vai fazer a obra é Ele, através de você. Mas se você não crê, Ele não vai operar, porque Ele não vai violar, não vai pegar ninguém a pulso para fazer. Então tem muitos cristãos. Então quando Paulo orou, imediatamente eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Não, eles não foram profetas, não. Aqui não diz que Deus chamou eles naquela hora, aliás, essa manifestação foi do chamado para serem profetas. Eles profetizaram. Esse é um dom do Espírito Santo, que é prazer de Deus que toda a igreja profetize. Não para ter competição, não. Aí sim, os dons precisam ser administrados, nós precisamos aprender a lidar com os dons, a gente precisa aprender a usar os dons, a gente precisa ser curado, ter maturidade para a gente não tomar a frente, não fazer as coisas, que não é fácil, que ser humano sempre quer fazer, sempre quer mandar, sempre quer estar na direção, e Deus vai usar nossos sentimentos, porque Ele que operar em nós o querer e o efetuar, querer, vontade, sentimento, o querer e o efetuar. O querer vai fazer a gente ter vontade de fazer alguma coisa, vai nos levar a fazer alguma coisa. Então, e aí falavam e profetizavam. Aqui Paulo não diz o que eles profetizavam, até porque o tempo não daria, mas Deus quer isso nos cultos. Que a igreja, nós líderes nos preocupamos, quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, quem já foi batizado e não está orando, porque tem gente que foi batizado e nunca mais falou em línguas, porque não desenvolveu o dom, porque não foi ensinado. Eu vou lhe dizer, sabe o que acontece muito nas nossas igrejas, nas nossas denominações? Nós não ensinamos, porque justamente esse evangelho que está sendo pregado, não estou dizendo todas as igrejas, não estou dizendo todos os crentes, todos os servos do Senhor, mas a maioria, é um evangelho barato e rápido, que quer só aparência, está preocupado com a aparência, aí a igreja está cheia do Espírito Santo, porque aqui então acontece. E se por acaso não acontecer logo, porque está aprendendo, porque aqui Paulo teve uma experiência profunda e aprendeu. E ele se dedicou a aprender em muitos dos líderes, nós líderes, eu me incluo também, embora eu busque, mas eu me incluo também. Nós precisamos buscar a Deus
viver a vida de comunhão e meditação para que a palavra flua e que nós vamos pedir a Deus. Porque se você não pedir a Deus para Ele disse, buscai os melhores dons, procurai. Essa parte é da gente. Procurar como de qualquer jeito, nem em Deus. Como é que procura? Orando, jejuando. Tem líderes que não jejuam. Tem igrejas que dizem que era para jejuar, era Jesus, era no tempo de Jesus. Isso é um absurdo, é uma blasfêmia. Vai ler outros textos. Vai ler Paulo falando. Um evangelho onde pessoas são preguiçosas espiritualmente, não querem. Como que vai vencer a carne se não jejua? Como? Quer jejuar do seu jeito, jejuou meia hora, já é jejum. Não deixa de ser. Mas é um jejum de péssima qualidade. Eu estou jejuando, estou me sentindo mal. Vai sentir mal mesmo, porque sua carne está cheia de carnalidade, de pecado, cheia de obra da carne, influenciada por demônio, tem influência de demônio que não foi derrubado, que não foi expulso, porque dependerá de sua comunhão com Deus, de sua vida de oração e de jejum. A casta de demônio que só sai com jejum e oração, com oração e com jejum. Peraí, isso não é uma ideia não, isso não foi somente para aquele que Jesus falou ali não, isso é uma direção para nós, que há demônios que agem, há maldições, e há demônios que se fortaleceram nas maldições nas vidas da gente, dos nossos familiares, do nosso pecado, dos pecados familiares hereditários, que não adianta conversinha mole não. Não adianta querer usar psicologia não. Eu amo psicologia, quem inventou psicologia foi Deus. Mas a psicologia dele, ou seja, a psicologia verdadeira que encaminha a verdade dele, nessa falsa ciência, a psicologia que não crê, que não... Claro que nós somos seres... Tem a área psicológica da gente. E Deus inventou a psicologia. Mas existem muitos ensinamentos na psicologia que isso contrariam a fé. E muitas pessoas que são cristãs não estão embaçadas na palavra, não sabem como usar os seus estudos. E aí se acha muito esperto, muito intelectual, mas não tem poder para nada. Eu me lembro, eu tinha muitos problemas, por eu nasci em um lar cristão, mas era um lar onde era tradicional, onde minha mãe expulsava demônios. Mas eu já vi minha mãe expulsando demônios várias vezes. Mas espera aí, mas não entendia sobre o mover do Espírito Santo, não entendia sobre os dons do Espírito Santo, não entendia sobre jejuar. Eu não via na minha casa, eu nunca jejuei. Eu não vou mentir, eu nunca vi meus pais jejuar. Ler Bíblia, orar, fazer o culto doméstico, ir para os cultos, cantar em coral, ensinar. Isso sim. Mas muitas doutrinas eu não sabia, porque eu nunca vi. Mas espera aí, eu era uma pessoa tão endemoniada. Eu tinha medo de tudo, de quem morria. Eu tinha medo de dormir. Eu tinha problemas sérios com os dons. Eu tinha medo de tudo que você possa imaginar. E aí na doutrina que eu nasci, que eu fui criada, que eu fui apresentada, eu não tinha ajuda espiritual de alta qualidade, eu não tinha. Nunca os meus pastores, nunca. Eu nunca parei para contar perturbações que eu tinha, porque eu não sentia confiança. Não era confiança que não era de confiança, não era confiança que não tinha maturidade, não tinha experiência. E eu tinha isso comigo. Eu só gostava de gente que era mais do que eu, que sabia mais do que eu, para me ensinar. E eu não gostava de conversar certas coisas com certas pessoas. Não sabia para me ensinar. E tantas coisas que eu não sabia. Então, quantas e quantas vezes eu estava na igreja, oprimida. Quantas e quantas vezes eu chegava em casa oprimida, parecia que eu ia ficar louca. Porque eu não sabia como lidar. Eu levei anos e anos, não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 10 anos, depois que eu aceitei Jesus, com problemas
luta na mente sobre o Espírito Santo. O diabo dizia para mim que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu tinha medo, eu dizia que eu perdia a salvação. Eu vivia oprimida. Estudava no seminário oprimida. Eu tinha muita experiência com isso, mas continuava com a mente doente, a alma doente, muita mágoa, ódio, muita revolta. Eu não entendia um bocado de coisa da Bíblia, tinha muita revolta. Era um conflito, eu amava a Deus e ao mesmo tempo tanto conflito. Eu entrava nos cultos, eu me lembro das mensagens. Até a primeira mensagem que eu preguei na igreja, quando eu comecei a estudar no seminário, eu me lembro. A minha primeira mensagem foi: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Foi a minha primeira mensagem que eu preguei na igreja. Me lembro. Eu me lembro a primeira mensagem que preguei quando Deus me trouxe para ser da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu me lembro. Foi sobre o amor. Sobre Mateus, quando fala sobre os mandamentos que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo. Foi essa palavra, eu preguei sobre o amor. Eu me lembro. Tem gente que sai dos cultos e não se lembra. Peraí, eu não só me lembro da palavra, não, eu me lembro do que aconteceu. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar na mocidade da Igreja Batista Alvorada. Eu me lembro a palavra. Foi Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu me lembro. Eu me lembro do poder de Deus, onde foi que Deus foi me levar. Deus, a mensagem daquele dia foi: o Evangelho é poder de Deus. E eu fui pregar na igreja, eu era tradicional, quando a gente foi morar em Feira, e frequentávamos a igreja Alvorada, a Batista Alvorada, e era o pastor Walter. E ele não acreditava no poder, batismo com o Espírito Santo, ele não acreditava em nada disso, ele botava para fora da igreja. E o Espírito Santo falou comigo: você vai pregar. Eu era de lá, Nelma, minha amiga de infância, hoje ela já é morta. Nelma era presidente de mocidade, e o Espírito Santo falou comigo antes dela me falar: você vai pregar. Era mês de agosto, mês da mocidade. Você vai pregar na mocidade. Aí ela chegou e falou para mim: você vai pregar na mocidade, que o Senhor me mandou lhe convidar. Eu disse amém. Ele me falou uns dias antes. E foi uma pregação de poder. Só que não houve manifestações assim de cair agora, porque eu ainda não entendia muitas coisas. Era missionária, ainda não era pastora, mas não era porque não era pastora, não, porque eu ainda não entendia, eu ainda tinha problemas horríveis. Eu tinha problemas horríveis com o Espírito Santo, eu tinha medo. Eu tinha um monte de coisas erradas que eu pensava sobre ele, que tinha medo dele. Isso, era de dia, de noite, de manhã, de tarde, dormindo, acordada, eu era perturbada. Eu chorava, escondido. Eu tinha medo de compartilhar com alguém me confirmar dizendo que eu não era salva, que eu tinha perdido minha salvação, que eu tinha pecado contra o Espírito Santo. Eu não ouvia na igreja falando disso. Eu tinha medo, eu achava que isso era invenção minha, porque eu não ouvia na igreja. Eu sei muito bem como me custou. Foram anos, até depois que eu era pastora, ainda continuava. Procurei, já fui atendida por psicólogo particular. E procurei vários pastores para me ajudar. Não é todo mundo que entende o mundo espiritual, não. Não é todo mundo que entende muitas coisas espirituais, não. E eu vou lhe dizer, você sabe quando eu fui liberta? Que acabou de vez. E que quando surge qualquer coisa, eu sei como agir. Foi esse ano, há uns 4 meses, ou mais atrás. Você sabe como foi que Deus me deu a vitória? E eu buscava, eu orava, eu jejuava, eu chorava, participava de encontros, ministrações. Olha quantas unções eu recebi. E sabe como é que eu fui liberta?
Eu fui sendo liberta, foi gradual, foi assim. Eu não fui liberta de vez. Eu era muito perturbada. Muito. E antes de ser crente eu era muito endemoniada. A minha mente não parava. Eu não conseguia controlar a minha mente. A minha mente pensava coisas horríveis, eu não suportava mais. Eu pregava, eu vinha para os cultos, pregava. Não era fingindo, não. Eu chegava em casa arrasada. Não, eu me aproveitava da glória de Deus, mas continuava as perturbações na minha cabeça. Eu já ficava com vergonha de falar com as pessoas que me conheciam, minhas irmãs e pessoas íntimas minhas que sabiam disso. Já tinha vergonha. Parecia assim que eu não tinha jeito. Parecia que tudo que eu ouvia, que eu recebia das unções, parecia que eu não aproveitava, não era verdade. Eu era tão doente da alma. Eu era tão ferida. Eu feria tantas pessoas. Eu era tão perturbada. É coisa séria. Porque me faltava esse poder. Porque eu chegava na igreja, que quando eu era membro, eu queria o poder de Deus, eu queria resposta para a minha vida, eu queria solução, eu queria a direção do Espírito Santo. Só via a minha mensagem, blá, blá, palavra, só letra, não tinha poder. E eu tenho essa preocupação muito grande com as pessoas, eu tenho muito cuidado. Na igreja eu tenho cuidado com as pessoas, de onde eu vou, aonde eu vou, eu faço, eu prego, ensino, oriento, tudo que eu posso fazer naquela pessoa. E Deus me dá revelações, eu entrego as revelações, as visões, e ainda a oriento, oro aonde eu estiver com elas. Já ganhei muitas pessoas já voltaram para Cristo. Muitos milagres, curas e libertações, porque do que eu vivi, eu sei. Sabe como foi que eu fui liberta? Eu não conseguia, quando os demônios oprimiam minha mente, prendiam a minha mente, que fazia isso comigo, dominava a minha mente, era um domínio na minha mente de demônios. Eu não era endemoniada, mas eu estava dominada a minha mente. Sabe o que acontece? E aí,